O fogo é diferente dos outros elementos porque, além do órgão Yin, o coração, e do órgão Yang, o intestino delgado, tem outros dois órgãos que não são comuns e que muitas vezes são chamados de função, que são o pericárdio e o triplo aquecedor. O capítulo 8 do Suen descreve o coração como cargo de amo e soberano. O brilho dos espíritos se origina dele, porque o coração abriga o Shen, que é responsável por governar os espíritos dos outros órgãos. O pericárdio tem como principal função a de proteger o coração. Ele tem o cargo de residente e de emissário, e dele originam o entusiasmo e a alegria, e é conhecido como protetor do coração. Já o intestino delgado é responsável por receber e fazer as coisas prosperarem. Dele se originam as substâncias transformadas e ele é conhecido como aquele que separa o puro do impuro. E o triplo aquecedor é responsável pela abertura das passagens e pela irrigação. A regulação dos líquidos se origina dele e ele é conhecido como o oficial do equilíbrio e da harmonia. Temos que entender que, historicamente, o imperador da China era considerado o intermediário entre o humano e o divino. E o imperador tinha total autoridade sobre o seu povo, mesmo que seu papel não fosse outra coisa além de refletir a vontade dos céus. E assim é o coração para a medicina chinesa. Ele é o controlador supremo. Ele reside em seu palácio, alojando o espírito, o Shen, e por conta da sua sensibilidade, o pericárdio existe para protegê-lo por meio da abertura e do fechamento de seu contato com o mundo externo. Assim, o coração governa todos os órgãos e o pericárdio o protege. Quando o coração e o pericárdio estão deficientes, as pessoas costumam apresentar altos e baixos emocionais. Quando o triplo aquecedor está deficiente, as flutuações podem se tornar exageradas. Mas qual é o padrão de comportamento dos fatores constitucionais fogo? Esse é o nosso tema de hoje. As pessoas com elemento fogo saudável são capazes de dar e receber amor com graus apropriados de intimidade emocional. E isso lhes permite lidar com uma ampla variedade de diferentes relacionamentos e avaliar como e quando se abrir ou fechar às outras pessoas, pois a variedade e a extensão de proximidade dos relacionamentos é enorme. Alguns são extremamente íntimos, outros são apenas amizades e outros são mais distantes e formais. Assim, um elemento fogo saudável, além de permitir que as pessoas saibam como e quando é apropriado abrir-se ou fechar-se para as outras pessoas, também ajuda a decidir o quanto deve se abrir aos outros. Obviamente que essa capacidade surge em parte pela experiência, mas aqueles que têm o elemento fogo equilibrado enfrentam bem esse aspecto da vida. Por ser provável que as pessoas nasçam com um fator constitucional próprio, muitas de suas experiências, em especial as emocionais, são pigmentadas por eles. Então, se ao nascerem o elemento fogo estiver desequilibrado, a capacidade de dar e receber calor humano ficará prejudicada. Ou seja, muitos fatores constitucional fogo podem se sentir rejeitados, abandonados e não amados em uma idade bastante precoce. As crianças que se magoam com facilidade ou que frequentemente se sentem rejeitadas
podem pensar ser difícil aceitar o calor humano e responder à intimidade. E com isso começam a sentir que os outros não gostam dela ou que não são dignas de serem amadas, resultando assim em uma atitude desesperada de obter amor e atenção para compensar esses sentimentos. Como falei anteriormente, o desequilíbrio do coração ou do pericárdio pode levar o fator constitucional fogo a não saber quando se abrir ou se fechar aos outros. Então, quando ficam abertos, a menor ofensa provoca mágoa e sofrimento, e se ficam fechados, são incapazes de se achegar aos outros. Mas também pode alternar entre abertos demais ou fechados demais, e com isso se sentem instáveis, oscilando da alegria para a profunda tristeza e de novo para a alegria. Para o fator constitucional fogo, certas necessidades não são totalmente satisfeitas, criando assim temas que giram ao redor das seguintes áreas: amor e calor humano, inconstância emocional, proximidade e intimidade, alegria e clareza e confusão. E o grau que a pessoa é afetada nestas áreas varia de acordo com a sua saúde física, mental e espiritual. Aqueles fatores constitucional fogo relativamente saudáveis vão apresentar menos distúrbios nesses aspectos da vida. Porém, aqueles com maiores problemas acabam tendo suas personalidades fortemente influenciadas por esse desequilíbrio. E esses padrões de comportamento estão incluídos em um espectro de variações e podem ficar entre os seguintes extremos. Primeiro, entre compulsivamente alegre e sentimento profundo de tristeza miserável. Os fatores constitucional fogo costumam oscilar entre esses extremos, mas muitos deles, contudo, mostram ao mundo apenas o lado mais alegre da personalidade, mantendo a tristeza apenas para si, sendo descrito como uma pessoa de natureza alegre, feliz, amiga, um cara legal. Quando estão se sentindo alegres, consegue transmitir calor humano e animação a todos que encontram. Seu brilho é contagiante, sendo capazes de incentivar aqueles que estão desanimados. Contudo, o hábito de alegrar os outros pode se tornar compulsivo e ficam compelidos a animar as pessoas por não acreditar que alguém prefere estar em qualquer outro estado que não o da alegria. Só que esses fatores constitucional fogo podem acabar sendo rejeitados, porque a pessoa que estão tentando animar pode preferir ficar com seus sentimentos. E essa atitude de ver o lado bom da vida o tempo todo pode ser inoportuna e desagradável. Ser feliz é uma questão muito importante para o fator constitucional fogo, pois bem no fundo pensam que se puderem fazer os outros felizes, também vão se sentir felizes e satisfeitos. Porém, muitos sabem que a alegria que sentem não é profunda. Podem se sentir alegres, contentes, entusiasmados ou otimistas, mas a alegria verdadeira, aquela que vem do coração aberto e tranquilo, lhes escapa. Mas alguns também podem se tornar animados demais e excessivamente alegres, que quando estão se sentindo para cima, ficam tão ativos, conversando e rindo tanto, que podem se tornar excessivo para aqueles que estão próximos, pois pessoas que vivem desse modo tendem a ficar insensíveis às dificuldades e às necessidades dos outros. O desejo de mostrar uma face alegre pode estar profundamente enraizado na psique de um fator constitucional fogo. E quando estão tristes, ficam propensos a esconder os sentimentos e fingem que estão alegres.
mas no fundo pode estar escondendo uma insegurança e a suspeita de que não serão apreciados ou amados se mostrarem seus verdadeiros sentimentos. E eles só se mostram assim verdadeiramente quando se sentem muito seguros. Só que com o tempo, essa tristeza interna pode aflorar a qualquer pequeno incidente e com isso vir à tona uma onda gigantesca, extravasando em choro e tristeza que pode deixar confusa a pessoa que aparentemente provocou a situação, pois ela não compreende por que um comentário tão insignificante provocou uma reação tão intensa. Agora, assim como o fator condicional fogo pode entusiasmar e alegrar um ambiente, também pode contagiar e arrastar todo mundo para baixo com seu desânimo e desgraça. O coração de um fator condicional fogo pode ficar tão perturbado que só vão conseguir pensar, sentir e falar sobre si. Qualquer comentário mais insignificante que pode se tornar em uma desfeita. E quando não falam de si, podem chorar de desolação e desespero. Podem também evitar ser consolados, evitar o calor humano, não aceitar o amor, pois ao rejeitar todos ao seu redor, provam a si mesmos que ninguém os ama. Segundo, abertos e excessivamente sociável ou fechado e isolado. A maioria dos fatores condicional fogo valoriza extremamente as conexões e os relacionamentos pessoais e, ao mesmo tempo, isso pode lhes parecer ameaçador. Pois, se o pericárdio não se abre e nem se fecha adequadamente, pode ficar aberto demais aos outros e, com isso, levá-los a ansiar intimidade nos relacionamentos a tal ponto de perderem alguns estágios importantes ao fazer contato. Alguns podem pular diretamente para uma relação mais íntima, que pode resultar em um relacionamento que começa com uma grande paixão, mas depois não dá certo. Outros podem estar abertos a todos e pensam que todos que encontram é seu melhor e mais íntimo amigo. E em razão da compulsão para serem amados, tentam agradar a todos e são cordiais até com aqueles que em particular não gostam muito. Outros podem se tornar peritos em rapidamente manter contato com outras pessoas e ainda outros gostam de conversar com quem quer que encontrem. Contudo, enquanto fora de casa divertem-se iluminando a vida dos outros, em casa podem ficar tristes e infelizes. Alguns fatores condicional fogo simplesmente não conseguem se relacionar com os que estão ao seu redor. Por fora podem parecer amigos, mas por dentro são isolados e fechados. Evitam pessoas em razão da dificuldade em lidar com o sofrimento quando são magoados. Outros gostam de ficar sozinhos e se sentem seguros e relaxados em sua própria companhia, sendo, portanto, raro se socializarem, pois pessoas novas os deixam inseguros, preferindo assim poucos amigos ao redor, só os que conhecem bem e confiam. Terceiro é tendência em fazer brincadeiras ou sério. O ato de fazer os outros rirem faz o fator condicional fogo se sentir mais cativante, tendo assim uma melhor noção do seu valor. E por isso muitos adoram divertir as pessoas, não importando como, desde que tenham público. Porém, o fato da pessoa ser divertida e se mostrar bem consigo mesma pode ser um indicativo do desequilíbrio constitucional. No outro extremo do espectro, alguns são extremamente solenes
e se levam muito a sério. Por exemplo, podem nem mesmo perceber que algo de engraçado foi dito, ou então finge que não perceberam. Quarto, vulnerável ou excessivamente protegido. Algumas vezes, o fator constitucional fogo pode amar com uma paixão e um abandono tão intensos que a única coisa que desejam é agradar o parceiro em tudo que fazem ou dizem. No início, isso pode ser ótimo, mas com o tempo pode criar problema. E quanto mais tentam agradar, mais se tornam dependentes do companheiro. E com isso, tornam-se cada vez mais vulneráveis e podem ficar sem controle, perdendo sua identidade. Em outras situações, pode ocorrer uma espiral descendente no relacionamento, quando o fator constitucional fogo exige que nunca seja criticado ou ignorado, nem mesmo por um instante, pois qualquer negatividade pode fazê-lo sentir-se agredido emocionalmente. Isso acaba levando a pessoa ao seu lado a não ser sincera ou a se afastar, e a relação fica ameaçada. A vulnerabilidade de um fator constitucional fogo não acontece apenas nos relacionamentos íntimos. Pode ocorrer também com qualquer pessoa que seja importante para eles, especialmente quando ele sente necessidade de agradar e de ser apreciado. A sensação de ser deixado de lado para eles é devastadora. Os fatores constitucional fogo que se magoaram ou se sentiram abandonados costumam reagir mantendo seus corações firmemente fechados aos outros. E com isso podem ter dificuldades de ter relacionamentos íntimos. Podem ter até facilidades para se relacionar, mas assim que o relacionamento começa a se aprofundar, se fecham para assegurar que não se machuque. Mas, por outro lado, o amor também não consegue atingi-los, pois os fatores constitucional fogo que não se amam não conseguem imaginar que outra pessoa os considere agradáveis, cativantes ou capazes de serem amados. E quinto, estável, passional ou constante. Muitos fatores constitucional fogo são emocionalmente estáveis e constantemente têm altos e baixos, como se tivessem duas personalidades. E essa mudança de alegre para triste e vice-versa pode ocorrer sem nenhum motivo aparente. Alguns, com isso, se sentem opressivos, mas outros gostam dessa excitação causada pelas oscilações. Já alguns fatores constitucional fogo apresentam sentimentos de insipidez e desânimo por longos períodos e podem ter dificuldades de saírem desse abatimento, e a vida se torna desinteressante e cinzenta. Para neutralizar esse sentimento de monotonia, muitos procuram constantemente novas sensações, como atividades que os mantêm estimulados e excitados, seja assistindo filmes de ação, seja procurando sempre um novo interesse amoroso ou sucumbem a drogas, bebidas ou estimulantes. Embora qualquer fator constitucional fogo tenha o potencial para se tornarem dependentes de estimulantes, a razão de cada um será diferente. Essa ânsia por excitação é para compensar o sentimento de que a vida é insípida e monótona. À medida que os fatores constitucional fogo ficam mais saudáveis, podem normalmente encontrar meios que os ajudem a manter a estabilidade e interromper os estados emocionais de uma aparente montanha-russa. E alguns vão encontrar esse assentamento interno na meditação ou relaxamento profundo, pois a meditação é o exercício do coração. Assentar
e acalmar o coração é o melhor exercício físico para manter o fator constitucional fogo saudável. Outra forma é a criação de bons relacionamentos com amigos, familiares ou companheiros que podem ajudá-los a manter a estabilidade. E para encerrar, é importante entender que os fatores constitucional fogo podem nunca confiar que sejam verdadeiramente capazes de serem amados até aprenderem a amar a si mesmos. E o fator constitucional terra será o assunto do nosso próximo vídeo.